nossa reflexão nesta noite. O primeiro texto é o texto de Atos. Atos, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo um versículo apenas. Atos 12, versículo de número 5 diz assim: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o segundo texto, amado, é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: Orai sem cessar. Pela leitura, eu creio que o irmão já deve ter aí observado que o nosso tema dessa noite será sobre oração. Eu quero meditar subordinado ao seguinte tema: oração, um poder invencível. Esse é o tema da nossa reflexão nesta noite. Antes de nós entrarmos na nossa mensagem, eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos que a palavra de Deus, principalmente o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, esse texto não nos dá uma opção de escolha. O texto diz: orai sem cessar. É um texto incisivo. O texto foi bem taxativo. Ele foi direto ao assunto, foi direto no ponto. Orai sem cessar. Ou seja, eu e você, nós não temos uma opção de escolha. A escolha que nós temos é só orar. Orar, orar, orar e orar. É a única opção que nós temos. E eu quero começar nessa noite dizendo para os irmãos alguns inimigos que nós temos na nossa vida de oração. Inimigos estes que atrapalham e acabam roubando o nosso tempo, acabam roubando a nossa intimidade para com Deus de uma vida de oração. Em primeiro lugar, o primeiro inimigo que nós temos da oração, amados irmãos, chama-se as circunstâncias da vida. Por que as circunstâncias da vida, amados? Ela é um inimigo das nossas orações. O que é a circunstância da vida? De repente você tira um dia, hoje eu vou orar. Você separa aquele tempo, aquele momento do dia para orar. E quando você então vai cumprir aquela meta, cumprir aquele objetivo seu de ter uma vida de oração, de repente uma pessoa que quase não vai na sua casa bate na tua porta, um vizinho te chama, é um celular que toca, é uma criança que chora justamente naquele momento. Essas circunstâncias, elas, amados, não estão na tua agenda. Não fazia parte dos teus planos, mas acontece. A circunstância da vida, ela acaba se tornando, amados, um inimigo das nossas orações. Portanto, é preciso planejar bem. É preciso ser incisivo nas nossas decisões. E quando formos orar, desligar tudo. Desliga o celular, tranca o seu portão de fora, tranca a tua casa, fecha se possível até as janelas, para que ninguém venha te chamar naquele momento. Para que nenhuma circunstância da vida possa, amado, tentar tirar você desta comunhão com Deus na vida de oração. Portanto, amado, das circunstâncias, coisas que você não previa, que acaba acontecendo justamente naquele momento que você tirou para orar. Portanto, queridos, a circunstância da vida, ela é um inimigo das nossas orações. Segundo lugar, o segundo inimigo que nós temos do nosso momento de oração, amados, é o mundo. Quando eu falo que o mundo é o nosso segundo inimigo das nossas orações, eu não estou falando de coisas, árvores, montanhas, casas, pássaros, não estou dizendo isso. O mundo como nosso inimigo das nossas orações, amados, é o sistema que gira o mundo. O sistema que governa o pensamento mundano de hoje é o mundo que nós vivemos. Vou te dar um exemplo bem simples e prático. Hoje, praticamente todo mundo possui um celular com internet conectado dele. O que acontece? A internet acaba roubando muito o nosso tempo, tirando muito o nosso tempo da nossa vida de oração, que você pode dizer assim: mas pastor, é o mundo que eu vivo, não tem como eu fugir dessa realidade. Afinal de contas,
eu estou também inserido neste contexto. Não tem como fugir dessa realidade. É verdade. Você tem razão. Eu e você, nós estamos inseridos nesse contexto. Mas, amados, nós não podemos deixar que o mundo tire a nossa intimidade. Que o mundo roube o nosso período de oração para com Deus. Querido irmão, Tiago 4,4 diz: todo aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não posso amar as coisas desse mundo. Eu não posso deixar que as coisas desse mundo roubem esse tempo. Roube a minha comunhão. Roube a minha intimidade para com Deus. Portanto, amados irmãos, o mundo tem sido um inimigo da nossa vida de oração. O sistema que gira o mundo acaba, amados, roubando a nossa intimidade com Deus. E Paulo diz, amados irmãos, não vos conformeis com esse século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, amados irmãos, eu não posso me moldar, eu não posso me adequar, eu não posso, querido, tomar a forma deste mundo, porque se assim eu fizer, eu estarei, amados irmãos, com uma vida de oração em jogo. Porque eu estou deixando que essas coisas façam parte do meu cotidiano. Portanto, querido, o mundo é o nosso inimigo da nossa oração. Terceiro lugar, eu tenho aqui um terceiro inimigo da nossa oração. E esse inimigo aqui é poderoso também. É a nossa carne. Quando eu falo carne também, amado, não estou dizendo a minha carne, os meus ossos, mas sim a natureza pecaminosa que nós temos. Essa natureza milita, queridos, 24 horas por dia contra a nossa carne, roubando o nosso tempo, tirando o nosso tempo, não deixando, queridos, que eu tenha uma vida de comunhão, que eu tenha uma vida de intimidade, que eu tenha uma vida de oração ativa no meu dia a dia. Portanto, amados, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa tem sido um dos nossos fortes inimigos da nossa vida de oração. Mas em quarto lugar, eu ainda tenho aqui, amados irmãos, um quarto inimigo da nossa vida de oração. A Bíblia fala que esse aqui é perigoso. Chama-se Satanás, o diabo, a antiga serpente. Queridos, Satanás, ele joga pesado, porque ele sabe o poder que tem uma vida de oração. Ele sabe o poder que tem, queridos, um homem que ora, uma mulher que ora. Ele, sabendo disso, ele vai usar todas as tuas estratégias, todas as tuas milícias, todo o teu poder, para que ele possa fazer com que eu e você não tenha essa vida de oração, para que eu e você não cultive essa vida de oração. Portanto, querido, Satanás é o nosso inimigo direto da nossa vida de oração. Sabe por quê, queridos? A oração, ela é um meio que você tem, a única fórmula que você tem, a única estrada que você tem para você entrar, para você ter um acesso direto com Deus através da oração. Você não orando, o que acontece? Satanás, sabendo disso, você fica vulnerável. A tua vida de oração fica vulnerável. Desta forma, você é uma presa fácil. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se ele está, veja bem a colocação, irmão. Se ele está procurando a quem ele possa tragar, significa que ele não pode tragar todo mundo. Não, ele não pode. Ele fica rodeando, procurando uma brecha. Aquela pessoa que tiver uma vida de oração vulnerável, esse ele pode atacar. Porque esse não tem proteção. Esse não tem guarida. Essa pessoa está com a tua vida, com a sua guarda abaixada. E quando você está com a sua guarda abaixada, você de fato está vulnerável na tua vida espiritual e Satanás pode chegar e te atacar. Isso é muito perigoso, irmão. É muito perigoso. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, caçando alguém para que possa tragar.
Mas eu quero, querido, dizer para você agora alguns tipos de oração. Ora, tudo é oração, mas há algumas colocações diferentes que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro tipo de oração, chamado de a oração de adoração. Nós entendemos este princípio aqui, amados irmãos. Você vai ser bem sucedido na tua vida de oração. Por quê? Porque a oração tem que começar com uma oração de adoração. E o que é uma oração de adoração? Você se prostrar diante de Deus. Deus, eu te adoro porque o Senhor criou o céu. O Senhor criou a terra. O Senhor é o Deus dos nossos patriarcas bíblicos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus onisciente, onipotente. O Senhor é um Deus onipresente. O Senhor é um Deus, meu Pai, que permite que a cada manhã eu tenha um ar novo para respirar. Você começa a adorar a Deus na tua beleza, na tua santidade. Você começa a exaltar a este Deus glorioso. Olha a oração modelo do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Queridos, amados irmãos, olha só. A oração de adoração, ela é importante quando você reconhece a soberania, reconhece o poder, reconhece, querido irmão, que o nosso Deus precisa ser adorado e reverenciado. Alabaxuri, canta, alabanaia. Quando eu e você reconhecemos, amados irmãos, nós temos que fazer essa oração de adoração. Mas em segundo lugar, existe ainda uma oração chamada, amado, oração de confissão de pecado. Como é feita essa oração de confissão de pecado? É uma oração, amados irmãos, que você olha para dentro de si. Essa oração que é difícil de fazer. Por quê? Porque você enxergar o defeito do outro, você enxergar o problema do outro, você enxergar as falhas do outro, às vezes é muito fácil, irmão, muito fácil. Mas você, querido, olhar para dentro de si, às vezes isso dói, às vezes isso machuca. Porque você vai enxergar as tuas mazelas, vai enxergar os teus erros e vai confessá-los ao Senhor. Senhor Deus, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu usei de falso testemunho. Me perdoe porque eu comprei algo numa loja e não paguei no dia correto. Me perdoe, meu Deus, por este pecado, por mais aquele pecado e por mais este pecado. Então você está reconhecendo o teu pecado e confessando eles a Deus. E a palavra de Deus ela é bem clara, amado, quando ela diz: todo aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Portanto, em segundo lugar, a segunda oração, tipo de oração, forma de orar, é a oração de confissão de pecado. Mas eu tenho aqui, amado, ainda uma terceiro tipo de oração. É a oração de necessidade. Como é a oração de necessidade? Sabe aquele momento, querido, que você já bateu em todas as portas? Já entrou por vários caminhos que você precisava de entrar e você não viu solução nenhuma. Você não viu nenhuma luz no fim do túnel porque você já bateu todas as portas, procurou quem poderia procurar, querido, e não encontrou nenhuma solução. Você então só tem uma saída: botar o rosto no pó, colocar o teu joelho no chão e clamar a Deus por necessidade. Porque você reconhece que só Deus pode resolver essa causa. Só Deus pode entrar na tua vida neste momento e resolver essa pendência, resolver esse teu problema, abrir essa porta que está fechada para você. Esta oração é, amado, aquela oração de necessidade. E muitas das vezes, preste atenção no que eu vou dizer aqui, querido. Muitas vezes, essa oração de necessidade, amado, ela é feita em soluços. Você não tem palavras. À base de gemidos, você coloca o teu rosto no pó, coloca o teu joelho no chão. Você não tem palavras, só sai gemidos, só lágrimas.
Mas Deus está contemplando que você está quebrado, que você de fato está moído pelas lutas, pelos problemas e pelas dificuldades desta vida. Esta oração de necessidade, querido, às vezes a gente faz com o coração todo quebrado, todo moído. E quando a gente está lá embaixo no pó, nesta hora você reconhece que você não é ninguém. Você reconhece que você está numa total dependência de Deus. E quando você está numa total dependência de Deus, você sabe que aí Deus vai colocar a tua mão de poder e dar a você a solução que você precisa. Esta, amados, é a oração de necessidade. Mas eu tenho aqui, amados irmãos, em quarto lugar, quarto tipo de oração, queridos, é a oração intercessória. O que é uma oração intercessória? É quando eu vou ajudar o meu irmão a carregar as tuas cargas. É um parente seu, é um filho que está nas drogas, é um esposo que está desviado, é uma causa da igreja, é um irmão da igreja que você congrega, que chega para você e diz, olha, eu estou com este problema, eu estou com essa pendência, eu estou com essa necessidade. Você então vai ajudar o teu irmão a carregar aquela carga através da oração. Então, querido, esta oração é chamada oração intercessória, que é muito útil na congregação, que é muito útil no meio da igreja, do povo do Senhor Jesus. Uns aos outros ajudamos a carregar as vossas cargas. Esta oração, amado, é chamada de oração intercessória. Mas existe aqui, amados irmãos, em quinto lugar, uma oração chamada oração com fervor. O que é uma oração com fervor? Sabe aquela oração de libertação? Você começa a orar repreendendo, Senhor, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo mal, esse demônio tem que sair. Eu começo então a orar, amados irmãos, no mundo espiritual, numa esfera superior. Você começa com autoridade. Essa oração é chamada oração com fervor, que você entra com toda a autoridade, com toda a unção de Deus, debaixo de uma autoridade espiritual vinda dos céus. Esta oração, amados irmãos, é chamada oração com fervor. Mas, em sexto lugar, eu tenho aqui, querido, um sexto tipo de oração. É uma oração chamada oração eficaz. A oração eficaz é quando você clama a Deus, sabendo que Deus já resolveu aquele problema. Você vai orar agradecendo a Deus. Senhor, eu te agradeço porque aquela porta já está aberta. Eu oro ao Senhor neste momento, eu te louvo e te exalto, porque eu já sei que o Senhor já ouviu o meu clamor e já atendeu no mundo espiritual a minha oração. Esta oração, querido, é chamada oração eficaz. Mas, queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Por que precisamos de orar? Por que que eu e você, querido, precisamos de ter uma vida de oração? Em primeiro lugar, nós precisamos de orar, querido, porque, em primeiro lugar, Jesus orou. Eu e você temos que orar porque Jesus orou. Jesus começou o seu ministério com oração. Você se lembra de quando ele foi escolher os 12, formar o seu colégio apostólico? Jesus, diz a Bíblia, que ele passou a noite orando para escolher os seus discípulos. Se Jesus orava, se o modelo do discipulado de Jesus, do ministério de Jesus foi com a oração, nós temos que seguir as pegadas do nosso mestre. Às vezes, Jesus estava no meio da multidão. Ele se retirava da multidão, amado, e ia para os montes orar. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele precisava de ter uma profunda comunhão e intimidade com o Pai. Se Jesus orou, quem sou eu, querido? Quem somos nós para não termos uma vida pautada na oração? Devemos orar, primeiramente, porque Jesus orou. Segundo lugar, por que eu preciso de orar?
Porque os discípulos de Jesus também oraram. Os discípulos viram Jesus orando, viram o mestre se retirando para os montes. Eles entenderam, nós também precisamos de orar. Nós, como os discípulos de Jesus, devemos estar nessa caminhada, nessas pegadas. Jesus orava, os discípulos também oraram. Nós, por essa razão, precisamos de ter uma vida de oração. Em terceiro lugar, por que nós precisamos de orar, queridos? Porque a igreja primitiva também oraram. Os nossos primeiros irmãos, amados, eles entenderam. A igreja primitiva compreendeu que eles precisavam de orar como Jesus orava. Os discípulos oraram. Nós precisamos, irmãos, dar essa continuidade. Se a igreja primitiva oraram, a igreja do século XXI precisa também orar. Ah, querido, se nós não orarmos, nós não teremos vitórias no mundo espiritual, não teremos vitórias no mundo material. Nós, queridos, precisamos de ter uma vida de oração, porque a igreja primitiva também oraram. Mas, queridos, em quarto lugar, por que nós precisamos de orar? Nós precisamos de orar, amados irmãos, porque a oração é uma chave que abre a porta do céu. Queridos, não tem outra forma. Não tem outro jeito. Você quer ser abençoado por Deus? Quer que as portas se abram para você? Quer que as janelas do céu, as portas do céu se abrem com você? A chave chama-se joelho no chão. Quando você coloca o teu rosto no pó, coloca o teu joelho no chão, você está batendo na porta do céu. Você está batendo na janela do céu. E quando alguém bate na porta, a Bíblia diz que todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Você tem que bater, você tem que buscar, você tem que insistir. E a única maneira, a única ferramenta, o único instrumento que nós temos chama-se oração. Portanto, querido, nós precisamos de orar, porque a oração é a chave que abre a porta e a janela do céu. Mas, queridos, em quinto lugar, eu tenho aqui um quinto motivo do porquê que nós precisamos de orar. Sabe qual é, querido? Porque a oração é a mão que move a mão de Deus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os ouvidos estão gravados para que ele não possa ouvir. Mas você só consegue tocar o coração de Deus através da oração. Você só consegue mover a mão de Deus através da oração. Não tem jeito, irmão. Se você não tem uma vida de oração, eu te desafio nessa noite a ter uma vida de oração, para que você possa ter vitórias no mundo espiritual. Nós precisamos de orar, amados irmãos, porque a oração é a mão que move a mão de Deus. Mas, querido, em sexto lugar, por que eu devo orar? Por que nós precisamos de orar? Porque a oração, amado, é uma arma poderosa. Eu não estou enganado, amados irmãos. Eu li isso num livro. Me parece que a rainha da Inglaterra disse que ela tinha mais medo de um homem de oração do que um exército armado. Porque ela entendia e sabia o poder que tem um crente que ora. Sabe qual é o nosso grande problema, amado? É que a gente não ora. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não temos vida de oração. Nós não cultivamos o momento com Deus. Se você não tem tempo durante o dia, ora de madrugada. Não pode orar de madrugada, levanta mais cedo. Não pode orar de manhã, antes de dormir, reserva um período daquele momento, quando você chega do seu trabalho, para você orar. Porque a oração ela é uma arma. Ela é considerada um dinamite. Ela é considerada um míssil, um torpedo, de tão poderoso que é a oração. Por isso que Jesus, irmão, pautou o teu ministério todo numa vida de oração. Porque ele entendia que sem a oração, ele ia não conseguir ter vitória. Portanto, amados, nós precisamos de orar, porque a oração é uma arma poderosa. Amados,
Por que muitas orações não são respondidas? Porque muitas vezes as pessoas oram e não recebem aquilo que elas estão buscando da parte de Deus. Vou te dar alguns motivos. Em primeiro lugar, por que muitas orações não são respondidas? Porque são orações feitas sem propósito. Por que você está orando? Eu estou orando, né? A Bíblia manda orar, então eu estou orando. Estou aí orando. Não pode ser assim. Você tem seu objetivo. Por que você está orando? O que de fato você quer que Deus faça por você? O que de fato você quer que Deus realize na tua vida? Amado, todos os nossos irmãos da Bíblia oraram com propósito. Você se lembra de Ana? Qual era o propósito de Ana? Ser mãe. Ana orou intensamente porque ela tinha desejo de ser mãe. E por essa razão, Deus ouviu a oração de Ana. Você lembra de Daniel? Quanto tempo Daniel orou? 21 dias para receber a sua resposta. Querido, e por essa razão ele recebeu, porque ele tinha um propósito. Daniel estabeleceu no seu coração um propósito de oração. Por isso, amados irmãos, a oração dele foi respondida. Então, muitas pessoas às vezes não recebem resposta às suas orações e estão orando sem propósito. Você precisa de estabelecer uma meta na tua oração, estabelecer um objetivo para a tua oração, para que Deus possa ouvir as tuas orações. Qual é o teu objetivo? O que você quer que Deus faça por você? O que você quer que Deus realize na tua vida? Querido, faça um propósito diante de Deus. Eu estou orando porque eu preciso de uma cura. Eu estou orando porque eu quero uma libertação na minha família. Coloque o propósito, o objetivo. E coloque isso diante de Deus. Para Deus, querido, resolver o teu problema. Porque muitas orações não são respondidas. Segundo lugar, sabe por quê, querido? É a motivação. O que te motiva a orar? O que está por trás das tuas orações? Existem pessoas, queridos, que estão orando, pedindo a Deus uma coisa que Deus não vai dar. Por exemplo, ela está orando porque quer passar a usar roupas de marca. Por que Deus vai te dar roupa de marca? Que objetivo tem isso? Para você se esnobar para as outras pessoas que você tem condições de comprar uma roupa de marca? É um tipo de oração que Deus não vai responder. Você não gosta do seu vizinho. Vou orar para Deus tocar no coração desse vizinho para ele vender essa casa e mudar daqui. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, amado. Qual é a motivação? O que está por trás do que está te levando você a orar? Então, muitas orações não são respondidas por motivações erradas. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por isso, amado, a nossa motivação, ela tem um valor muito alto nas nossas orações. Mas em terceiro lugar, por que as nossas orações muitas vezes não estão respondidas? Porque as nossas orações, às vezes, não estão em consonância com a palavra de Deus. Aquilo que eu estou pedindo a Deus tem que estar de acordo com esta palavra. Vou ser mais claro. Por exemplo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você orar para a salvação do teu filho, se você orar para a salvação do teu esposo, essa oração está em consonância com a palavra de Deus. Por quê? Porque é um tipo de oração, irmão, que tem respaldo na palavra de Deus. Vou te dar mais um exemplo. Lá em Isaías 53 diz assim, que Ele, o Senhor, levou sobre si os nossos pecados e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Você orar pedindo a Deus uma cura, está em consonância com a palavra. Por quê? Porque Ele já levou na cruz todos os nossos pecados e também as nossas enfermidades. Pelas tuas pisaduras, pelas tuas chagas, nós fomos sarados. Então, esse tipo de oração, querido, está em consonância com a palavra de Deus. Então, você precisa entender isso. Que as nossas orações têm que estar de acordo com a palavra. Essas promessas têm que estar de acordo com a palavra de Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Agora, querido, quais são os efeitos da nossa vida
de uma vida de oração. O que você ganha? O que eu ganho? Qual é o resultado na nossa vida de uma vida de oração? Primeiro, analisa isso aqui, irmão. A oração, ela acalma o nosso coração. Às vezes, querido, você está quebrado pelas lutas da vida. Você está machucado pelos problemas da vida. Mas a sua comunhão com Deus em oração, a sua comunhão com Deus gera uma alegria no nosso interior, amado, que não necessita de coisas, que não necessita de bem, mas aquela presença gloriosa do Espírito Santo, alabaxude, canta, alabanaia. Essa presença gloriosa, irmão, esta presença magnífica, irmão, ela acalma o nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Essa vida de oração, como efeito da oração, traz um bálsamo para o nosso coração. Em segundo lugar, o que a oração produz na nossa vida? Ela também, amados irmãos, alegra a nossa alma. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de Pedro, o texto que eu li como base. Pedro estava preso, amados irmãos. E o anjo chegou lá para soltar Pedro. Pedro, irmão, era para estar atônico. Pedro era para estar preocupado, porque um dia anterior morreu um morto, a espada. No próximo dia era Pedro. Mas diz a Bíblia que quando o anjo chegou lá para soltar Pedro, o que Pedro estava fazendo? Estava dormindo, irmão. Ele estava tranquilo, sossegado. Sabe por quê? Porque a vida de oração de Pedro, e a igreja estava lá fazendo contínua oração por ele. Sabe o que aconteceu? Aquela oração trouxe paz, tranquilidade, sossego para a alma de Pedro. Isso é muito importante, amado irmão. Deus pode até não te livrar das lutas. Deus pode até não livrar você das dificuldades. Mas a sua vida de comunhão, de oração com Deus, vai trazer uma paz para o teu coração e para a tua alma. Por isso, irmão, a oração ela traz essa alegria, esse conforto, essa paz no nosso coração. Mas, em terceiro lugar, o que a oração, amado, produz na nossa vida? Em terceiro lugar, a oração, queridos, ela abre porta e algema e cadeia. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava preso, Pedro estava algemado, mas na vida de oração as algemas de Pedro caíram. As portas da cadeia abriram. Pedro foi liberto pelo poder da oração. Você lembra de Paulo e Silas também, quando ele estava preso? Começaram a adorar, começaram a exaltar, começaram a glorificar o Senhor. Houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, as correntes caíram pelo poder do louvor e da oração. Por isso, querido, nunca deixe de orar. Talvez o teu problema não é cadeias, algemas, mas você está amarrado pelo vício do álcool. Você está amarrado pelo vício das drogas, é o cigarro, está amarrado pela vida da prostituição, é o adultério. Deus quer te libertar dessa vida. Deus quer que essas algemas sejam jogadas por terra. Deus quer libertar você dessas cadeias, dessas prisões do mundo, para que você seja liberto. A vida